Meus amados irmãos, boa noite a todos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um. E nós continuamos aqui na luta, né, fazendo todo esforço para como igreja, podermos aí, não diria nos reunirmos, né, mas estarmos nos vendo, nos alimentando uns aos outros e assim suprindo a falta que faz a questão da presença física. Quando a gente liga para algum irmão, quando a gente vê o irmão na rua, o coração bate mais forte. Né? Esperamos aí ansiosamente pelo fim dessa quarentena. Mas irmãos, nós, seguindo a sequência que a nossa igreja tem acompanhado, nós vamos comentar hoje sobre Provérbios capítulo 14, ou Provérbios 14. E eu estive analisando. Felizmente, não é possível comentar todo o texto por uma questão de tempo, né? Ficaria muito longo o comentário, o vídeo ficaria muito longo. E assim, eu não tenho a prepotência de tentar esgotar todo o texto, né? Como diria um grande pregador, o poço é fundo e a corda é curta, né? Não dá para ir tão longe assim. E estive até conversando com o pastor mais cedo, se seria possível, então nós resolvemos comentar apenas 3 versos de todo esse texto. Provérbios, no capítulo 14, ele tem 35 versos. Desses 35 versículos que ele tem, nós temos aí 22 versos fazendo um paralelo, um paradoxo, uma comparação entre o justo e o ímpio, entre o prudente e o insensato, e assim vai, comparando a pessoa que serve e que teme a Deus com a pessoa que não serve a Deus. 22 versos são isso. E nós temos aí 13 versos que, na verdade, eles são uma constatação ensinamentos em cima de uma constatação. É como o famoso verso 12, que ele diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. E assim vai. Mas eu quero comentar apenas 3 versos desse texto. Eu quero compartilhar com vocês. É o verso 1, o verso 2, e nós vamos saltar lá e vamos para o verso 23. O verso 1, nós vamos aqui, ele é direcionado às mulheres, né? O verso 2, eu vou direcionar ele aqui aos homens. E o verso 23, ele não faz paradoxo nenhum, ele não faz ele não faz nenhum paralelo, nenhuma comparação, mas ele tem um conselho direto para todos nós. Então vamos lá, que Deus esteja abençoando as nossas vidas. Provérbios 14, no verso 1, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Eu não vou entrar aqui no mérito do que seria uma mulher sábia, né? Não vou entrar aqui por esse mérito, eu vou apenas comentar ali muito superficialmente o verso. O que é interessante observarmos, a mulher sábia edifica a sua casa. Ela começa falando da mulher sábia. O interessante observar nesse texto é que a Bíblia diz que uma mulher que tem sabedoria, uma mulher sábia, ela vai edificar a casa dela. Edificar aqui dá a ideia de fazer crescer, de fazer prosperar, de melhorar. O interessante desse texto é que não fala do marido. Aqui o texto ele não fala a mulher sábia, casada com um homem bom, ela edifica a sua casa. Não, a Bíblia só diz a mulher sábia edifica a sua casa. Independentemente de com quem ela seja casada, se ela é uma mulher sábia, ela vai edificar a sua casa.
Alguém poderia questionar, mas se uma mulher sábia for casada com um homem tolo, mas não, a Bíblia está resumida aqui. Nós cremos no que ela fala. Ela simplesmente diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E nós podemos observar quanto a palavra de Deus é completa. Lá nos primeiros capítulos de Gênesis, quando Deus criou a mulher, as Escrituras falam que o Senhor criou a mulher como auxiliadora, ajudadora, adjuntora. Esses textos indicam, ou melhor, essas palavras indicam alguém que veio para ajudar. Então, vamos imaginar uma mulher sábia, casada com um homem tolo. Ela vai fazer a casa dela prosperar. Ela vai fazer a casa edificar-se, mesmo ela sendo casada com um homem tolo, com um homem que não é muito sábio. Então, a mulher sábia edifica a sua casa. Aí a Bíblia vai aqui adiante e diz, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. A mulher insensata não precisa da ajuda de ninguém para derrubar a casa dela. Ela sozinha já faz esse trabalho. E o interessante também é que o texto não diz que a mulher insensata, casada com um homem ruim, ela vai derribar a casa. Não, a Bíblia diz que a mulher insensata com as próprias mãos derriba a sua casa. Por mais que ela seja casada com uma pessoa boa, com um homem responsável, com uma pessoa trabalhadora, por mais que o marido seja tudo de bom, se a mulher é insensata, ela vai derrubar a sua casa. Interessante esse texto, interessante. A sabedoria, como a Bíblia diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Ela é alcançada aos pés do Senhor. Então, o conselho que nós vemos aqui explícito na palavra de Deus é a diferença que tem da mulher sábia para a mulher insensata, é a sabedoria. Então, irmãs, é buscar a sabedoria nos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero me voltar agora para o verso de número 2, e eu vou aqui direcioná-lo aos homens. Diz assim, o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Esse versículo, esse texto, ele nos traz algo interessante. Ele mostra que aquela pessoa, como eu disse, vou direcionar aqui aos homens, o homem que anda na retidão, que anda por caminhos retos, que anda corretamente, diz, ele teme ao Senhor. Mas o que anda nos caminhos tortuosos despreza a Deus. Então, você não precisa conhecer o homem aqui. Você não precisa saber o nome dele, você não precisa ter convivido com ele na infância, você não precisa ter conhecimento nenhum. Basta que você observe se ele anda em caminhos retos. Ele teme ao Senhor. Andar em retidão é uma prova de temor a Deus. Então, o que anda em caminhos retos, ele teme ao Senhor. Por mais que você não vá muito com a cara dele, por mais que você ache estranho o jeito dele, por mais que você não se agrade muito daquela pessoa, mas é algo que é fato. Se ele anda em caminhos retos, ele teme ao Senhor. Aqui tem agora o contraste, diz, mas o que anda em caminhos tortuosos despreza a Deus. Interessante, nós podemos ver nisso. A pessoa pode ter roupa de crente, a pessoa pode falar como um crente, agir como se fosse um crente, ter toda aquela, vamos dizer assim, aquele biotipo de um crente, mas se ele anda em caminhos tortuosos, tudo aquilo é falsidade. Ele despreza a Deus, ele despreza o Senhor. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Tem uma coisa nesse texto que dói muito, é imaginarmos de alguém que conhece a Deus, que conhece o Senhor, que conhece
a sua palavra, mas mesmo assim anda em caminhos tortuosos. Ele despreza porque ele conhece. Nós, como cristãos, temos que pensar e pensar muito. Qual é o estilo de vida que nós estamos vivendo? Para que a nossa servidão a Cristo não seja só meras palavras. Temos que andar em caminhos de retidão. E nós podemos ver aqui também, agora, uma constatação, aqui uma coisa geral para todos nós. O verso 23 é algo interessante. Ele diz assim: em todo trabalho há proveito, mas meras palavras, porém, levam à penúria. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Vamos lá. Esse é o verso 23. Em todo trabalho há proveito. Qualquer trabalho que você faça, vai aproveitar alguma coisa. Sendo pouco ou sendo muito, você fez aquele trabalho, vai lhe dar proveito de alguma maneira. Aí quando o texto diz, mas meras palavras levam à penúria, aquela coisa que a pessoa fala muito e não faz nada. Vai terminar indo para a ruína, para a penúria. Eu me recordava de um dia que eu vi algumas moças sentadas na frente da casa, de uma casa pastoral, e aquele pastor saiu lá fora e elas estavam reclamando do calor e dizendo que aquela árvore não estava tampando o sol. Havia pouca sombra ali. Então, o pastor olhou para elas e disse, quantas vezes vocês aguaram essa planta? Elas olharam para o pastor e disseram, pastor, o caldeirão fica lá longe no fundo do muro. É muito pesado para a gente trazer o balde aqui para aguar essa planta. Ele olhou para elas e disse, então, vocês pegam 1 litro de refrigerante, aqueles de 2 litros de cola, então só 1 litro mesmo, e coloquem na planta. Elas sorriram e disseram, pastor, mas 1 litro não vai ajudar em muita coisa. Ele olhou para elas e disse, é melhor do que nada. Aí ele falou, se vocês jogassem aqui 1 litro de manhã e 1 litro à tarde, com certeza teria mais folhas aqui nessa árvore. Quando o texto diz, em todo trabalho há proveito, é que você tem um objetivo, mas você está trabalhando pouco. Por mais que ainda esteja longe, mas você está se aproximando daquele objetivo. Vamos trazer aqui um pouco mais para perto. Imagine pessoas que estão acima do peso, como a maioria de nós estamos. E você olha e diz, o que é que eu vou fazer para melhorar isso? Mas aí você fica falando, eu vou começar a fazer uma academia, eu vou começar a fazer um exercício, e não faz. Se por dia você fizesse pouco exercício, mas fizesse, daria proveito. A Bíblia diz, em todo trabalho há proveito. Ou seja, a pessoa que não faz nenhum tipo de exercício, ele não vai ter proveito nenhum. Mas se faz um pouquinho de exercício, vai ter proveito. Aí diz assim, mas meras palavras levam à ruína. Irmãos, analise a vida de grandes empresários. Pessoas que começaram bem com muito pouco mesmo, assim, uma vida bem simples. E cresceram naquilo que fizeram. Agora, há muitas pessoas por aí que planejam, falam e não fazem nada. Eu desafio a qualquer irmão que colocar um objetivo de ler a Bíblia toda. Eu digo isso porque pela graça de Cristo eu já consegui ler a Bíblia algumas vezes. E eu me lembro que da primeira vez quando eu fui ler a Bíblia toda, eu coloquei no meu coração, eu disse, demore o tempo que demorar. Nem que eu leia uma página por dia, eu sei que um dia termina. E eu mal comecei a vontade de descobrir mais, eu era novo convertido. Eu me lembro que em poucos meses eu li a Bíblia toda. Eu criei gosto, a coisa foi crescendo e eu li rapidamente. Mas se você tem dificuldade para a leitura e você lê todos os dias 1, 2 páginas, pode ter certeza, em todo o trabalho eu aproveito. Você vai chegar no fim.
Agora, meras palavras levam à penúria. Vai ficar falando, no fim não vai dar em nada. É uma pena para nós, irmãos, podemos comentar pouco, né? Você pega aí de 35 versos, nós comentarmos apenas 3, perdemos muitos versos, infelizmente. Mas é como eu disse, né? Citando aqui o grande pregador da palavra de Deus, um grande homem de Deus, pastor Josué Brandão, ele dizia que o poço é fundo e a corda é curta, né? Além de termos pouco tempo, temos também as nossas limitações, mas basicamente eu peguei esses 3 versos, né? Aí em sua casa, com a sua família, talvez você veja outro versículo, você veja outra coisa. É importante nós estarmos reunidos nesse dia, né? Estudando esse verso, e você pode discordar daquilo que eu apresentei aqui e até coloquemos aí no grupo para a gente ver e nos alimentarmos uns aos outros. Que Deus abençoe a todos.